Olá, e começamos mais um episódio podcast do Borges, hoje com o nosso convidado ilustre, Carlos. Eu vou deixar você se apresentar, mas espera um pouquinho que eu quero falar com você. Acerta o sininho, tem um sininho aqui para você receber novas notificações. Siga nosso canal e ainda recomenda isso para outras pessoas. O podcast do Borges é um canal de empreendedorismo. Hoje nós vamos falar com um especialista, um advogado, e a área dele daqui a pouco você vai saber, onde ele vai contar um pouquinho da história dele. Carlos, seja bem-vindo. Quero agradecer pela sua presença e você se apresentar onde encontrar o Carlos e como que é e o que você faz. Obrigado, Borges. Tudo bom? A satisfação estar aqui conversando com você hoje sobre a minha área de atuação, né, sobre o direito tributário, onde eu atuo. As minhas redes sociais é carlos.ghiorzi, aí eu vou soletrar, G-H-I-O-R-Z-I. Tá? Então, em todas as plataformas você consegue me encontrar através disso aí, carlos.ghiorzi. No Instagram, instagram.com/carlos.ghiorzi. E fica tranquilo que a gente vai colocar na descrição para você não perder e se encontrar o Carlos realmente no Instagram. Pode continuar, Carlos. Então, e no Instagram a gente tem todas as plataformas ali onde você consegue me encontrar também no Facebook, LinkedIn, YouTube também. Legal. Então nós estamos aqui com um especialista advogado na área tributária. Carlos, por que advogado? Né? Por que você escolheu essa profissão? Que eu sei que é um desejo de muitas pessoas, mas tem que ter um porquê, né? A minha escolha remota de muito tempo atrás. Quando eu terminei meu ensino médio, eu já tinha vontade de ser juiz. Então, aí eu peguei e falei assim, para ser juiz eu preciso fazer uma faculdade de Direito. Sim. E eu ia iniciar uma faculdade de Direito logo que eu terminei o ensino médio, só que por circunstâncias familiares que me levaram a começar a empreender. Então, eu optei por não fazer a faculdade naquela época e comecei a empreender. E aí depois... Então você, antes de se tornar um advogado, você já se tornou um empreendedor? Sim, eu iniciei a minha carreira, vamos dizer assim, profissional empreendendo. Então, há muitos anos atrás, quando eu saí do ensino médio, eu montei uma empresa junto com meu pai e aí eu comecei a empreender. E aí depois que a gente teve uma trajetória empreendedora na parte de logística, em 2015 eu resolvi seguir a minha vontade, que era fazer direito. Aí já não tinha mais tanta vontade de ser juiz, tinha mais a vontade de fazer o direito mesmo. E durante a minha caminhada no direito é que eu me vi na parte tributária, né? E você, nessa trajetória de empreendedorismo, você viu realmente uma necessidade de se especializar nessa área ou você viu uma oportunidade? Eu acho que foram as duas coisas, porque quando eu montei a empresa, então, depois de muitos anos, quem tomava conta, vamos dizer, quem fazia a parte fiscal da empresa era eu. Então, eu vivia dentro de Cefaz, vivia dentro de Receita Federal, da Procuradoria do município de Cuiabá. Então, eu estava sempre ali e eu tinha muito contato com o nosso contador na época. Então, Sim. Era eu que fazia essa parte fiscal da empresa. E aí, nessa época, eu aprendi muito na prática, né? Quando você está na Receita Federal, Sim. Você está junto com o contador, você acaba aprendendo na prática isso no dia a dia. E aí foi quando eu resolvi fazer direito, foi uma escolha que meio que natural para mim, porque eu pensei assim, eu já conheço a prática, né? Eu preciso da teoria para eu poder ver as questões do direito em si. E aí foi meio que um caminho natural durante a faculdade eu optar por fazer me especializar em direito tributário. E o empreendedorismo, ele tem um desafio, né? Porque os impostos, primeiro que não diminui, né? E ele acaba sendo tributado várias vezes. E eu acredito que, como empresário, você viu essa dificuldade e às vezes a gente, dentro da tributação, né, um exemplo, o Simples Nacional, ele é tributado na venda. Ele não quer saber se teve lucro ou resultado, não. Vendeu, paga. E aí você vai entender a operação, no final do mês, às vezes nem sobrou. Porque tem mês que você investiu mais, gastou mais, enfim, mas você já tem que pagar subsequente no próximo mês, ao dia 20, a guia do Simples, né? Que a gente fala Simples Nacional por quê?
Na verdade, de simples não tem nada. A única vantagem que tem é que ela é unificada. Mas é um desafio como empresário e eu acredito que hoje, como advogado, você tem uma expertise ainda melhor, né? Porque você viu o lado do empresário e hoje você está com um olhar do advogado, né? Então, assim, ajuda muito isso, né? Isso que geralmente eu falo, assim, quando eu vou conversar com um empresário, algum cliente, potencial cliente, a primeira coisa que eu falo é que eu já fui empresário, eu já fui empreendedor, então eu sei, eu faço ideia do que ele está passando e eu sei as dores, o desafio, porque quando a gente resolve empreender, isso seja em qualquer área, tem um fator que ninguém conta pra gente. Que é assim, quando você vai abrir uma empresa, você vai ter um sócio majoritário. Então, e na verdade ele é eterno, né? E geralmente não é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? É o Estado que é seu sócio ali na sua empresa. Em várias etapas ele entra e sai, mas ele sempre está presente. Ou seja, eternamente imposto não tem como você sair fora dele. Se você está empreendendo, se você está vendendo, se você está prestando serviço, o imposto ele vai estar ali, não tem jeito. E é algo, Carlos, que assim, até na sua área, né, é bem específico, né, sobre imposto, que você trabalha na área tributária, mas é um desafio e é uma mentalidade do empresário e empreendedor, porque ele não quer pagar imposto, mas não tem como não pagar. Agora tem oportunidades, né? Então, assim, um dos diferenciais na área tributária realmente é isso, né? Poder reduzir ou até ter algumas etapas a favor, né, do empresário na área tributária, porque se você ficar na média dos empresários, que é pagar um imposto cheio de qualquer jeito, realmente o custo é muito alto. Mas as oportunidades que a área tributária traz é realmente de, às vezes, reduzir ou até mesmo ganhar um fôlego, né? Assim, na área tributária, a gente costuma falar realmente que existem várias oportunidades para você, não é nem pagar menos imposto, né? Existem benefícios fiscais, existem subvenções, então existem formas de você, dentro da lei, pagar menos imposto. E muitas pessoas, muitos empresários não conhecem isso, não sabem disso, né? Então, eu costumo falar que eu queria pagar R$1 milhão de imposto de renda por mês para a Receita Federal, mas desde que esse 1 milhão seja certo. Eu devo 1 milhão? Então eu vou pagar 1 milhão. Ah, não, eu estou pagando 1 milhão, mas na verdade eu teria que pagar 600 mil, 700 mil, para onde está indo esse restante? Então tem muitas empresas, isso acontece muito em empresas, tem muitas empresas que pagam impostos a mais e não estão sabendo. Então existem oportunidades para fazer essa análise, né? E entendendo, né? Às vezes o empresário ele vem de uma escassez tão grande que ele é contra pagar o imposto, mas não é algo que ele entende que não é não pagar, mas assim, pagar o que é certo, né? Pagar o que é justo, né? O que é certo. Porque se você está pagando imposto, no mínimo vendendo você está. Né? Então, às vezes, o empresário ele não quer pagar, mas ele quer sonegar. E aí ele tem alguns problemas durante esse processo, né? Que hoje a gente acompanha aqui no escritório. Já teve clientes que receberam notificações porque hoje a própria venda ela já é declarada independente se você faz com um cartão de crédito. Então a venda no cartão de crédito, você que é empresário está começando ou de repente não tem todo o conhecimento necessário, o próprio cartão de crédito ele te declara junto à Receita Federal, aos órgãos financeiros que você teve a venda. Então, não é você não emitir nota, mas na verdade passou no cartão, ele já te declarou que você vendeu. E aí a hora que vai vir uma notificação da Receita Federal pedindo esse faturamento que não foi feito a emissão de nota fiscal. Aí você vai ter que fazer e além de tudo vem com multa, né? Então assim, o interessante é realmente buscar um profissional na área, por quê? Porque aí você já trabalha com um processo justo, né? Bem, digamos, efetivo, reduzindo o custo ou tendo oportunidades, que aí você não fica passando esse sufoco que uma hora chega. Eu teve um cliente aqui no escritório que ele recebeu a notificação de um faturamento de 1,5 milhão, porque foi em 3 anos auditado a empresa dele, da diferença de cartão de crédito que ele não declarou. Então, assim, aí ele vai ter que declarar, vai ter que pagar, já paga com multa, correção. Então, assim, é um problema muito grande, mas se você corrigir o que você tem, você já evita. E as multas são muito altas. São altas. As multas da Receita Federal para
sonegação, para não declaração de imposto, é muito alta. O próprio Simples Nacional mesmo, eu falo muito para os nossos clientes, olha, se você consegue pegar um recurso no banco, compensa pagar juro do que pagar o juro que vem na guia do Simples depois do vencimento. Porque é muito alto, porque é juro, multa, mas assim, é fora do comum. Então a Receita faz de tudo para forçar a pessoa realmente a manter em dia essas obrigações. Mas seguindo, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui com o Carlos, é um advogado especialista na área tributária. Você que quer entender um pouquinho do processo, até mesmo da história dele, e ele já nos adiantou que ele começou empreendendo, e ele viu uma oportunidade, mas viu uma necessidade do mercado realmente de ter informações na parte tributária, então por isso ele entrou nessa jornada. Mas Carlos, a faculdade em si é a mesma formação, né? Na verdade, você se forma advogado e você é especialista depois na área tributária, é isso? Isso. Como é que é o processo? A faculdade de Direito, ela vai ser ela não tem especialização. Você não se especializa dentro da faculdade. Ela abrange várias matérias e depois que você termina a faculdade, você procura uma área que você mais se identifica. No meu caso, como eu já vinha de uma história de empreender, como eu já vinha de uma história de cuidar dessa parte fiscal da empresa, como eu falei, para mim foi natural eu ir para o tributário. Certo. Então, quando eu terminei a faculdade, no dia seguinte que eu terminei, eu já comecei a especialização em Direito Tributário e Direito Empresarial, que são as áreas que eu mais tenho afinidade, que eu mais atuo, por conta da experiência que eu tive na prática, né? E assim, quando você se formou, você pensou em algum momento fazer, de repente, uma experiência em outros escritórios? Ou você já se formou e já abriu o seu próprio escritório? Como é que foi essa jornada? Eu me formei e já comecei a advogar no meu próprio escritório. Eu não iniciei em escritórios de outros advogados. Uhum. Eu tive algum suporte de um advogado amigo meu, o advogado ele já está se aposentando, então eu tive algum suporte dele, de experiência, de trocar ideia, como se fosse um mentor, né? Então eu troco ideia com ele, converso, ele sempre me dando dica, né? Sempre falando principalmente da ética dentro de qualquer profissão, né? Então, mas eu já iniciei com o meu próprio escritório, não trabalhei dentro de nenhum escritório. Esse barulhinho aí é um cafezinho que tá chegando aí, cara. Olha só. Eu vi aqui, esse café, esse atendimento aqui tá VIP, né? Tá VIP, o negócio tá bom. Você também tá light mesmo, sem açúcar, é isso aí? Por mim, tanto faz, se quiser com açúcar, sem açúcar. Olha isso aí. Eu tomo muito café também, né, durante o dia. Então, assim, eu evito o açúcar porque, assim, o café já não é... Você não pode tomar muito. Se você tomar com açúcar, digamos, é um problema dobrado. Mas dentro dessa área, Carlos, existe, digamos assim, na parte jurídica, né, de advogados, você imagina que qual que é a porcentagem da área tributária? Porque você normalmente encontra advogados normalmente que trabalham com a parte de funcionários ali, como é que chama? De trabalhista, né? Trabalhista. A trabalhista, você vê advogados na parte civil e criminal. Mas o tributário, ele não era tão procurado. Ele parece que virou uma moda de um tempo para cá. É isso mesmo? Ou é uma percepção que eu tenho que não é uma real? Em Mato Grosso, existe muito advogado na área tributária para o agronegócio. Não, obrigado. Para o agronegócio. Então, existem, principalmente dentro da Comissão de Direito Tributário da OAB, existem muitos advogados que atuam para o agronegócio, porque o agronegócio Mato Grosso é muito forte. Sim, na verdade nós somos aqui, digamos assim, mais de 80% dos grãos feitos quase no mundo aqui, né? Então assim, a parte tributária no agronegócio aqui em Mato Grosso é muito forte. Tributário para empresas que não são do agronegócio geralmente vem de fora. Uhum. Existem agora advogados já em Mato Grosso, Cuiabá, que atuam não necessariamente para agronegócio, porque dentro do tributário ainda tem, acho que cada especialização, dentro do criminal tem aqueles que atuam só com funcionário público, com agente público. Dentro do tributário existe aqueles que atuam só com agronegócio, existem aqueles que atuam só com recuperação de crédito tributário, com benefício fiscal. Então, dentro da área ainda tem Tem várias sub-áreas ainda que vai lapidando com a especialização mais
mais completa, mais né? completa. Então, não que os advogados, o advogado que é especialista tributário não vai atender o agronegócio, Sim. mas ele tem uma especialização em uma área que ele acaba prospectando cliente mais naquela área. E assim, de um tempo para cá realmente aumentou a quantidade de advogados na área tributária. Eu falo para você, não é que eu sou muito velho, né? Eu tenho uma experiência até razoável, mas assim, você não via muito escritórios tributários, né? Vamos falar assim, de 10 anos para trás, você não via falar. Você via falar em advogado. Meu escritório atende várias áreas. Só que hoje você vê especialista, realmente o cara é especialista na área tributária. E pode, igual como nós estamos aqui vivendo no agro, né, na veia mesmo, no cotidiano. Hoje, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui em Cuiabá, capital do Mato Grosso. E digamos assim, o celeiro do agronegócio do mundo. Na verdade, somos nós, fazemos parte desse processo, entendeu? Mas você não via muito falar de tributário, né? E hoje está muito forte isso. Até pessoas que já entram, igual você entrou, né? Já entra com a mentalidade de se especializar na área. Sim. Mas você imagina, dentro dessa ótica, né? A remuneração é melhor? Quais são os benefícios dessa área que você vê hoje? Então, hoje ainda existem poucos profissionais de direito, especialistas em direito tributário. Como você falou, você vai no escritório, ele atende consumidor, atende empresário, atende trabalhista civil, e aí tem também a parte tributária. Então, hoje ainda são poucos escritórios especializados que só atendem a área tributária. E também a questão que também é muito bom do meu ponto de vista, assim, pelo menos para mim, é que a gente não tem audiência. Não tem. Então, não, tributário não tem audiência. Então, assim, não é que não tem, né? Não é comum ter audiência. Na verdade, você faz o recurso e ele é julgado, mas não tem a comparação de ambas as partes ali para chegar num acordo. Não tem essa necessidade de você fazer audiência com o Estado ou com qualquer outra parte. Né? Então, isso já tira uma parte que você fica mais dentro do escritório do que no fórum, né? Sim. Então você não precisa... Porque eu acompanhei muito, eu trabalhei numa empresa que tinha muita trabalhista nessa empresa, eu gerenciava ela, então assim, trabalhista. Os advogados saem de uma audiência para outra e às vezes eles se organizam que todo mundo está na mesma procuração, porque você nem sabe para onde você vai. Porque às vezes um atrasa e tem outro em seguida. Que já está ali com a procuração já no nome dele. E perde-se muito tempo, às vezes, até no deslocamento. Né? Sim. Hoje melhorou bem depois da pandemia, né? Teve um movimento diferente hoje de ter as reuniões ainda, não sei se está em todas as áreas, mas de fazer a videochamada, né? Uma reunião online hoje. Né? Tem uma colega minha, ela atua na área de família, e as consultas, as reuniões dela com o cliente é só online. Ela não faz mais consulta presencial, é tudo online. Então ela modernizou para isso aí, então ela não atende mais presencial. E as audiências hoje também, a grande maioria, principalmente de conciliação, né? Na parte de consumidores, tudo geralmente é online, dificilmente está indo para presencial. As que estão audiências presenciais são mais aquelas mais complicadas, que é direito de família, criminal, então essas continuam ainda, voltaram, na verdade, a ser presencial. E eu acompanhei até uma audiência esses tempos. Você pode escolher, né? Sim. Como será essa audiência, né? Na inicial, como é que funciona isso? Na verdade, a partir do momento que, vamos supor que na inicial você precisa colocar se você quer uma audiência de conciliação para tentar um acordo com a outra parte ou não. Essa audiência você pode pedir que ela seja online, né? E também, por exemplo, às vezes eu estou atendendo um cliente de Sorriso. Certo. E a ação dele está correndo aqui em Cuiabá. Então, eu peço para ser online, por quê? Porque eu vou fazer o cara deslocar lá de Sorriso para cá, para poder vir numa audiência que vai durar ali 1 hora, 2 horas, para ele voltar para Sorriso novamente, ou voltar para outra cidade. Então, pode ser pedido que essa audiência seja online. E deixa eu te perguntar, a captação, digamos, a precificação desse produto, né, a tributária, ela segue a média também, da mesma porcentagem, normalmente 30, 20, como é que funciona
O que o mercado atua, não o seu preço, mas o que o mercado fala, é 30% também? No tributário ela é um pouco diferente, porque às vezes os valores que envolvem a questão tributária são muito maiores do que, por exemplo, uma questão de direito de consumidor. Entendi. Então, às vezes, direito de consumidor, você tem lá o atraso de voo, você vai cobrar 30% do que receber, que vai ser lá 5, 10 mil reais. Certo. Numa ação tributária, às vezes você tem lá uma dívida de imposto de R$1 milhão. Então, que você vai conseguir achar alguma brecha para poder anular aquela dívida. Então, você cobrar 30% de R$1 milhão, né, o valor é expressivo. Sim, então, geralmente, é uma escala. Então, até tantos mil reais, cobra-se 30. Então, tem uma negociação aí. Não segue muito bem uma tabela pré-fixada. Cada profissional tem o arbítrio de fazer a sua precificação. Isso, óbvio, é observando a tabela da OAB, né, que a gente tem que respeitar sempre ali os parâmetros da tabela de honorários da OAB. E normalmente processo ele vai variar muito de qual tipo, né? Para ver essa efetividade, né? Não tem um prazo médio igual, não? Não tem. Varia muito do tipo de processo e também das oportunidades de defesa, né? O que dá para fazer? O que dá de defesa nesse processo aqui? Isso aqui então já é pacificado, por exemplo, no STF. Então, a justiça já sabe que isso aqui não pode acontecer. Então, já é um processo que é mais célere, né? Mais rápido. Certo. Porque não vai ter muita discussão ali para saber se pode ou não pode, porque já está pacificado. Agora, aqueles mais controversos aí não, aí demora muito mais tempo. Certo. Mas então você vê aí a oportunidade da tributária hoje em relação às outras áreas, um ganho maior em honorários, é isso? A área tributária tem a fama de que advogado tributário ganha bem, né? O advogado tributário tem a remuneração melhor. Mas eu acho que essa noção que a gente tem, veio mais de que... Porque a área tributária era uma área escassa, como você falou. Há 10 anos atrás, eu vou te citar um exemplo. Há 15 anos atrás, quando eu tinha empresa, quando eu era empreendedor, eu precisei contratar um advogado tributarista. Eu contratei um de Brasília, porque eu não achei aqui em Cuiabá um que era específico em uma questão. Então, eu precisei contratar de Brasília e eram poucos advogados. Então, tinha uma demanda muito grande, ainda tem uma demanda muito grande, só que antes tinham menos advogados. Então, com isso, os honorários deles, né, ele conseguia atender muito mais clientes, porque os honorários dele... você tem uma captação muito maior de clientes, né? Então, mas assim, a remuneração do direito tributário para outros não é muito diferente. A diferença é o valor da ação, né? Porque, por exemplo, como eu estava citando aquela questão de uma ação de R$1 milhão. Se, por exemplo, tem aquela questão do honorário de sucumbência, né, que é o honorário quando uma das partes perde, ela precisa pagar para outra parte que ganhou. E como é contra o Estado, não tem como você não receber isso aí. Porque uma coisa é eu estar te processando, porque você me deve X reais, e aí você perde, tem que me pagar os X reais e tem que me pagar ainda um honorário de sucumbência sobre o valor de X reais. Só que eu vou chegar lá e você não tem bem, você não tem nada, você não tem carro, você não tem... O que eu vou pegar de você? Eu ganhei, mas não levei. Agora, contra o Estado, não tem jeito. O Estado, se ele perder, ele paga, porque o Estado ele consegue arcar com isso. Então, isso também traz uma certa segurança na área tributária, né? Porque você sabe que naquela ação ali que você tem um êxito maior, uma chance maior de ter um êxito, você sabe que se você ganhar ali a sucumbência, o Estado ele vai pagar. Demora para receber, que é precatório, né? Mas é certo. E dentro da área, Carlos, eu vejo que assim, alguns médicos não podem falar muita coisa nas redes sociais. E advogado pode? Ele pode postar, publicar o que ele quiser, ou a ordem, né, a OAB, ela limita algumas ações dentro das redes sociais? Como é isso? O advogado ele não pode postar o que ele quiser. Então, no último ano, acho que foi em 2021, 2022, teve uma mudança no Código de Ética da OAB, onde permitiu-se algumas coisas, como, por exemplo, impulsionamentos na internet.
Então eu posso fazer uma publicação de uma informação, porque o que eu estou trazendo para você aqui são informações. Eu não posso trazer aqui para você discutir um caso prático, um caso de um cliente meu, mas eu posso trazer aqui informações de como o contribuinte ou a pessoa ela pode economizar imposto, quais são os direitos dela, isso eu posso fazer. Eu não posso, por exemplo, também, o advogado não pode, por exemplo, postar na rede social uma sentença favorável. Entendi. Por exemplo, hoje eu tive uma sentença favorável. Eu não posso ir lá e tirar uma foto e falar assim, olha, meu escritório conseguiu a sentença. E lembrando que isso é público, né? A sentença é pública. E não pode postar. Se o processo não tiver segredo de justiça, ela é pública. Então, qualquer um que entrar no processo vai conseguir ver a sentença. Mas eu não posso postar que assim, olha, meu escritório conseguiu mais uma sentença favorável. Isso o código não permite. Mas permite assim, eu venho aqui, trago informação para você, e aí eu vou fazer um vídeo, um corte dessa informação que eu trouxe e vou impulsionar no Instagram, por exemplo. Isso é permitido. Então, instruir pode, mas o êxito não. Aquela que fala assim que é captação de cliente, né? Fala assim, venha para o meu escritório porque eu sou assim assado, ou aquele advogado, ele faz isso. Isso não pode. A gente pode passar informações dos direitos das pessoas, das empresas, mas captar o cliente em si, isso não, o código ele veda, né? Porque até uma certa ética, né? Porque existe ainda uma certa ética, vamos dizer, até constitucional no trabalho do advogado, porque ele é imprescindível para a justiça. Então, se não existe advogado, não existe justiça. Né? O Estado pode vir fazer o que quiser com você, que não vai ter ninguém para te defender. Então, tem ainda uma certa ética nesse sentido, né? De que os advogados são imprescindíveis para a justiça, né? E você teve algum cliente que de repente você chegou com uma oportunidade, né? Falou, nós conseguimos ganhar um benefício. Existe benefício até mesmo com a pandemia veio benefícios. Sim. Mas tem cliente que ainda tem medo de usar esses recursos, usar as leis a favor dele? Muitos clientes ainda têm aquele preconceito de que se eu for falar qualquer coisa com a Receita Federal, ela vai vir me fiscalizar, né? Então, a gente chega às vezes com uma oportunidade para o cliente, e eu sempre sou muito claro, Borges, para o cliente. Eu chego e falo para ele, olha, tem essa oportunidade, dá para fazer assim, assim, assado. O risco, vamos dizer assim, não é nem o risco, mas assim, a decisão é sua. Sim. Eu não posso tomar uma decisão por um empresário, porque a empresa dele, né? É ele que está ali no dia a dia, então ele que toma a decisão. Eu chego e trago as oportunidades. Sim. Aí ele decide se vai querer ou não. E sempre esbarra nisso. Sim. A maioria das vezes é que não, mas aí eu vou lá pedir 200 mil reais que eu tenho para receber de imposto que eu paguei a mais, mas aí a Receita Federal vai vir fiscalizar. Sim. Aí se ela pega um livro que eu não tenho, se ela pega alguma coisa que eu não tenho, e aí? Vai ter multa. Então aí você tem que explicar para o cliente, falar assim, olha, a Receita Federal ela não trabalha desse jeito. E a gente até, uma curiosidade, lá no Comissão de Tributária, a gente teve uma espécie de reunião, uma conversa com um auditor fiscal da Receita Federal. E perguntaram para ele justamente isso. Aí ele falou assim, olha, eu queria ter esse braço, esse poder e essa oportunidade de todo mundo que vir pedir aqui uma revisão de algum tributo, eu poder fiscalizar essa empresa. Mas eu não tenho como fazer isso. São poucos auditores, a gente tem um planejamento, né? Ele falou assim, não parece, mas a Receita Federal tem um planejamento, ele falou. Então a gente tem aquelas fiscalizações que a gente faz anuais e tem também as denúncias, né? Que a gente precisa ir atrás das denúncias. Então assim, não é simplesmente assim, a empresa pediu X, vamos lá investigar ela porque ver se ela está sonegando, ver se ela tem alguma coisa de errado. A Receita Federal não faz isso. É que algumas pessoas, alguns empresários, ele na verdade ele já tem a mentalidade, né, errada porque ele começou errado e às vezes ele sonega, né, e aí ele pensa assim, teve cliente que a gente foi atender, aí o cara falou assim, não, mas eu sonego. Falei assim, aí eu perguntei para ele, falei assim, quem mais sabe? Né? É isso mesmo. Então, às vezes é o seguinte, quando a pessoa faz alguma coisa errada, a própria mente dela julga ela. Né? Sim. Então, assim, às vezes não compensa você fazer nada errado, mas você fazer certo.
E o que é fazer certo? Realmente é entrar no jogo dos grandes, né? Dos empresários de primeiro escalão, que é o quê? Realmente manter sua tributação ajustada de acordo tanto com a sua empresa como o imposto que ela deve pagar. E às vezes eles deixam essas oportunidades por ter medo, por ter feito coisa errada, ou às vezes continuam fazendo. Mas assim, é uma mente que julga a própria mente dele. Ele não quer pegar a oportunidade porque ele sabe, mas e se a Receita vir atrás de mim e tudo mais? E tem muitos empresários também, Carlos, que eles não entram no jogo de informações, ele fica preso ao mundo dele. Então assim, ele abriu a empresa dele e aquilo ali, a gente traz oportunidades até mesmo dentro do escritório aqui, a gente fala para o cliente o seguinte, às vezes não é recuperar só o imposto, mas é não pagar. Não pagar. Entendeu? Então assim, tem muitos recursos que você ganha com benefícios, que você pode reduzir coisas pequenas que vai ter durante 12 meses ter um valor maior. Mas aí a pessoa fala, não, mas eu estou acostumado, né? Meu contador é de estimação. Quando eu nasci, ele nasceu junto comigo. Ele vem com aquela história, né? E a gente entende, mas às vezes é a mentalidade que atrapalha até mesmo a empresa crescer. Sim. Porque os grandes, todos eles fazem revisão tributária, pega tudo quanto é tipo de benefício, porque senão ele não consegue reduzir custo. E a oportunidade que você traz é justamente para isso, né? É reduzir custo e custo onde os empresários acham que não tem, que é no imposto. Então é esse que você falou, ele paga aquele imposto, ele acha que está tudo certo e que não tem mais como reduzir. E as grandes, como você falou, elas fazem essa revisão, elas fazem essas análises todo ano. Sim. Ah, não, mas você já fez. Não, mas vamos fazer de novo. E tem muitas empresas, Carlos, que eu não sei se você tem essa informação, eles vão de estado em estado atrás de benefício. Sim. Porque tem um benefício fiscal em tal estado, eles mudam para lá, porque ele vai trabalhar ali por 5 anos, o que ele reduz na carga tributária dele em 5 anos, compensa a mobilização da empresa, porque às vezes hoje, dependendo aonde você está, o ramo que você tem, você pode vender tanto nacionalmente como internacionalmente, né? A rede ajudou muito isso. Mas é aquela mentalidade. Eu vejo que o problema do empresário não é não ter informação, e sim ter consciência que ele precisa. Porque informação ele até ouve, mas ele acha que é para o vizinho, não é para ele, não tem consciência, né? Falar, não, mas será que isso é para mim mesmo? Sabe assim, tudo que você está falando é para o meu amigo, não é nada para mim? Deu certo com todos os clientes que você me mostrou aqui, mas comigo não vai dar certo. E tem essa mentalidade de estar fazendo uma coisa errada e ainda continua fazendo, mas não quer mudar para o novo, né? Organizar a empresa. Eu falo isso nos atendimentos de consultoria. O empresário ele chega sempre com um problema, que uma das especialidades nossas é o financeiro. Só que o financeiro é o final. Aí a gente vai analisar e a gente pergunta, tá, mas como é que está a sua contabilidade? Como é que está a sua folha? Como é que está seus impostos? Às vezes o cara está no regime tributário errado. Sim. Por comodidade. Por quê? Um exemplo, para você ter benefício no lucro real, você tem que estar com o seu financeiro ajustado. As pessoas falam, não, eu não vou mexer ainda porque eu não tenho essa estrutura. E às vezes o investimento é tão pequeno pelo benefício que ele tem. Mas enfim, né, trazer essa consciência para o empresário sobre os processos é um desafio. Que às vezes você que vai ter que fazer isso, né? Quando a gente chega para o empresário para fazer alguma proposta de algum benefício ou alguma recuperação de imposto que ele pagou a mais, é justamente isso, porque não adianta, como você falou, não adianta a gente recuperar isso aqui, o imposto que ele pagou para trás, e ele continuar pagando o imposto errado. Então, daqui para frente, ele tem que mudar. E aí, quando você fala assim que ele tem que mudar, o empresário já, opa, peraí, eu sei porque eu fui empresário. Ele está na zona de conforto dele, não quer mudança. Eu falo assim, não, espera aí, eu vou ter que mudar, mas o que vai fazer? Eu vou ter que ter um sistema novo, como que funciona? Então, o processo ali vai ter que mudar dali para frente. Sim. Então, e tem muitos empresários hoje ainda que essa questão de mudança, de paradigma, de qualquer coisa, ele coloca o pé atrás. Não, peraí, tá, funcionou até hoje. Sim. Então, se eu mudar, pode ser que dê alguma coisa errada. E você vai pegar os tradicionalíssimos, né, os empresários um pouquinho mais, digamos assim, de experiência, eles não querem mudança nenhuma. Não. E às vezes ele até contrata, muitos empresários contratam a nossa empresa para fazer a parte de gestão, treinamento, até mesmo desenvolvimento com a equipe, mas ele não entra. E vem de lá uma das fases.
Mas, Carlos, eu quero também falar do nosso patrocinador, né? Um dos nossos patrocinadores. E um especial que nós temos aqui é essa Hamburgueria Labrasa, que traz um hambúrguer de 200 gramas de carne. E você comeu? O que você achou do hambúrguer? Muito bom, viu, Borges? A gente teve a oportunidade de experimentar aqui hoje. Eu nunca tinha comido e realmente é uma delícia, viu? E você já viu falar que hamburgueria tem também cachorro-quente? É mesmo? Lá no Labrasa tem um cachorro-quente, né? Porque na verdade são 5 tipos de cachorro-quente. Especialista te convida a você a experimentar. Lembrando que você que está nos acompanhando, nós temos aí um cupom de desconto do podcast do Borges, onde você vai colocar aí nos seus pedidos, tanto presencial, né? Se você for lá no Labrasa Burger, fica na Praça Popular aqui em Cuiabá, como também no iFood, você vai colocar o código e com esse código você vai ganhar um desconto especial porque é um dos nossos patrocinadores. Chegou um convidado super especial agora que nós estávamos aguardando, Labrasa Burger. Esse é especial mesmo. Hein? Esse aqui é um dos nossos patrocinadores. Agradecer aí a toda a empresa, né, que tem acreditado no nosso podcast. Mas agora é hora de realmente abrir e ver o que ele mandou. Olha só. 200 gramas de carne, Carlos. Vou até trazer um pouquinho para cá para me mostrar ele. Meu amigo, e veio recheado, olha. É grande, hein? Disseram que veio algo especial hoje. Nós vamos falar, além da carne, né? Tem vários sabores. Veio também um hambúrguer vegano. Você sabia que tinha hambúrguer vegano no Labrasa? Especialista em hambúrguer, mas de várias categorias e tipos, né? Então vamos ver aqui. Olha, eu vou falar um negócio pra bastante vocês. Coisa, hein? Falar um negócio pra você, a equipe vai agradecer hoje, hein? Vamos ver aqui. Olha só. Vamos ver onde que tá ele. Nossa, tem tanto nome aqui que eu tô até perdido. Mas, né, Carlos, o negócio não é só ver, né? É comer. E você que está nos acompanhando também, nós estamos aqui falando sobre a história do Carlos, um empresário. E ele se formou na área jurídica, né? Ele é um advogado e entrou na área tributária. Carlos, dentro dessa área, você teve algum perrengue que você passou com o cliente? Nós precisamos trazer algumas coisas também, porque você que quer se formar, nem tudo é mil maravilhas, né? Tem muito desafio no mundo empresário, mas assim, e no mundo jurídico tributário, qual que é o perrengue que você conseguiu, que você viveu aí essa experiência? No tributário, a gente tem alguns perrengues é isso que a gente estava falando, né? De empresário não querer fazer mudança, esse tipo de coisa. Eu já tive alguns perrengues no mundo jurídico de cliente chegar para mim e falar assim, cliente que eu falo é parente, tá? Ele chegou para mim com um contrato assinado, falou assim, analisa esse contrato para mim, contrato assinado, tudo. Aí eu olhei o contrato, eu falei, tá assinado, né? Eu falei, tá. Eu falei, então, parabéns. Por que parabéns? Pelo que eu li aqui, você acabou de adquirir um terreno. Aí você, não, mas e aí, você acha que vai dar problema? Aí eu olhei, a empresa que ele tinha comprado era uma empresa que a gente já tinha acionado há uns 2 meses atrás. E a empresa já tinha dado um golpe na cidade. Aí eu falei assim, o que eu tenho para falar para você é que esse terreno seu não existe. Mas como assim? Eu falei, não, você veio comigo com um contrato assinado, com a primeira parcela paga. Tudo pronto, né? Pedindo para eu analisar. A única coisa que eu posso falar para vocês é meus parabéns. Você adquiriu um terreno, mas você não vai levar. Resumindo a história, a gente acionou a empresa, ela ganhou a ação, só que não levou, né? Porque a empresa sumiu do mapa. Então, assim, esses tipos de coisa, por incrível que pareça, acontece muito. A pessoa já faz o negócio, já tem, depois de feito que ajuda. Então, por exemplo, o empresário, por exemplo, ele já sonegou ou já fez alguma coisa ali que não deveria ter feito, e aí sabendo disso, e aí depois vem pedir ajuda, né? Acaba que o molho sai mais caro que o peixe. Sim. Porque se você faz um trabalho anterior, né, você evita muitas coisas. Sim. E depois de se formar, né, hoje, na sua família, né, que você é casado, mas só na sua família, você é o único advogado?
Da minha família, sim. Tirando a minha esposa, eu sou o único advogado da família. E virou advogado da família mesmo, então, né? Todo mundo vem até você querendo 0800, é isso? Não, a família sabe como que é, né? Fala assim, olha esse processo para mim, eu pego o óleo e falo assim, tá olhado, o que você precisa mais? Então, dá uma olhadinha nele, vê o que dá para fazer. Mas é assim que funciona. Eu vejo que na área administrativa e treinamento, normalmente o pessoal fala assim, até os amigos, né? Vamos lá na minha empresa, dar uma olhada lá e ver o que você me fala. Eu falei, tá tudo certo. Eu falei, não, você não viu nada? Eu falei assim, não, eu vi várias coisas, agora o que você quer que eu faça? Não, para ver se funciona, se dá luz. Eu falei, nós temos que analisar. Mas é aquele famoso assina o contrato, né? E manda o Pix que a gente começa, né? Você sabe que de vez em quando eu falo assim, porque eu tenho mais intimidade, óbvio, né? Mas eu falo assim, dá uma olhada nesse contrato aí. Eu falo assim, eu tenho... você quer um conselho ou você quer uma consulta? Aí eu falei, qual que é a diferença? O conselho é grátis, a consulta é paga. Aí eu falei assim, então eu quero conselho. Eu aconselho você a contratar uma consulta. Essa foi muito boa. Mas nós estamos aqui falando com o Carlos, e quem é o Carlos, né? A pessoa, o que ele faz, o que ele come, como é que ele vive, né? Porque assim, um advogado hoje a gente vê ele muito bem trajado, né? Ele está ali, digamos assim, uma vestimenta imponente, né? Com terno, com blazer e tal. Mas e o cotidiano do Carlos? Como é que é? O que ele gosta de fazer, comer e tal? Short, camiseta e chinelo de dedo. Final de semana esquece a farda. A mulher que gosta, né? Você passa a semana inteira de camisa, né? Aí coloca terno, calça. Aí no final de semana você vai no churrasco com os amigos, você quer colocar um short, uma camiseta. Não, coloca uma calça jeans e uma camisa aí por dentro. Meu Deus do céu, tudo sapato, Aí, mas o que eu gosto de ficar, principalmente é short, camiseta, chinelo. Hobby, eu gosto muito de games. Eu já fui mais aficionado. Uhum. Então eu gosto muito já tive console, né, PlayStation 4, legal. Xbox. E que jogo que você joga? Vamos lá, vamos aprofundar nisso aí. Eu gosto mais de jogo de tiro. Tem uns mais famosos, né, que é Call of Duty, tem o Apex, que é um exclusivo para computador e videogame. Então tem alguns jogos que eu jogo. Hoje eu já tenho, acho que tem uns 2 anos que eu fui... Mas tira uma dúvida para mim, o que é melhor jogar? Com um console ou um computador? Eu sou fã do console. Eu já tive computador e console, mas eu estava até conversando com meu sobrinho, que tem 13 anos de idade, ele tava assim, não, mas eu falei assim, vou comprar um PS5 para mim. Ele falou assim, mas com o valor do PS5 você compra não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, mas eu quero um PS5. Não, meu filho também, ele tinha um 4, né? E aí ele falou, não, eu quero um PC gamer. Uhum. E montamos o PC para ele. Eu falei assim, mas tem vantagem? Não, eu prefiro o PC, mas eu olho um teclado, gente. Eu prefiro um controle, né? Totalmente teclado diferente. É para digitar, né? Também é outra mentalidade, né? Nós trabalhamos o dia todo, aí você continuar o mesmo computador ali jogando. Na hora que você chega para se divertir, você olha a mesma coisa que você estava fazendo aqui atrás, fala, não, peraí que tá errado. É igual você falar, né? Eu quero ficar largadão. Mas eu vi que você também gosta de jogo, baralho, o que você joga, o que você gosta de comer. Eu tenho uma reunião que a gente faz todo mês com os colegas da escola que a gente joga truco, né? Então, todo mês, inclusive é amanhã. Amanhã não, dia 28, na quinta-feira, a gente vai fazer já desse mês o truco. Então, eu gosto de truco, jogo um pouco de pôquer também. Brasileiro, espanhol, como é que é? A gente joga o espanhol, mas eu jogo também o brasileiro. Eu tenho alguns amigos também que a gente joga o brasileiro. E comida, eu gosto muito de porcaria, né? Principalmente hambúrguer. A hora que você mostrou o hambúrguer aqui, eu falei assim, opa, hoje eu tô passando bem. Acertou. Mas é interessante, Carlos, porque a gente fala, só minha filha que fala também, né? De repente eu vou sair, mas parece que você tá com a mesma roupa de trabalho, né? Porque você já fica o dia inteiro, só que aí você vai sair... Aí você fala, não, vou sair mais arrumadinho, mas parece que é a mesma roupa, então você quer mudar um pouquinho da rotina, né? Só que hoje é lógico, né? A gente tem que manter uma aparência, porque querendo ou não, nós somos vistos
24 horas e somos julgados também pelo nosso cliente. Porque às vezes ele vê você toda alinhada e de repente vê jogada, aí a pessoa fala, mas aquele é aquele advogado, né? Mas aconteceu comigo, a gente estava mudando de casa agora, no final do ano, e a gente indo olhar o apartamento que a gente estava comprando. E aí teve um dia que eu estava de terno, gravata, tal, olhei um apartamento, a dona da casa olhou e falou assim, tá bom. Tá. E outro dia eu fui de camiseta polo e calça jeans. Aí ela olhou para mim e falou assim, você é um arquiteto? Você que veio que eu estava junto com uma arquiteta para ela medir as coisas, você é um arquiteto que está com ela? Eu falei, não, dona Maria, eu sou o marido da Thalita que está comprando apartamento. Meu Deus, eu não reconheci você, tá sem o terno, sem a gravata. E é algo que há um tempo atrás, né, a profissão que mais usava terno, que considerou usando terno, foi advogado, né? Sim. Hoje, em muito lugar que eu vou, o pessoal fala assim, senhor é advogado? Eu falei, não, sou administrador, né? Sou consultor, tenho empresa e tal. Porque ficou marcado, né? Sempre isso. É igual o médico usar branco. Só que hoje os médicos já não usam mais branco. Às vezes eles colocam normalmente numa consulta, né? Eles colocam um jaleco branco. Sim. Mas às vezes ele tá com uma roupa normal, porque ficou algo marcado na profissão, né? Mas tem uma outra curiosidade do Carlos aqui. Além de advogado, ele é casado com uma advogada, é isso? A minha esposa é advogada. Na verdade, ela é advogada antes de mim, porque a gente se conheceu, ela estava terminando a faculdade, e aí a gente continuou o relacionamento, ela formou, e quando a gente conheceu, eu ainda era empresário, então eu ainda tinha empresa, né? Então, e aí depois disso, depois que eu acabei decidindo me afastar da empresa, em 2015 eu fui comecei a minha faculdade, ela já estava formada e já tinha a carteira da ordem dela, já tinha a ordem dela, então ela não advogava ainda porque ela estava trabalhando em órgãos públicos, na parte de previdência do servidor público. Então hoje ela é especialista em servidor público, em previdência do servidor público, e aí a gente tem lá 2 advogados lá, o marido e mulher é advogado. E como é que é casar com advogada, né? Tem que seguir a lei certinha? Como é que é isso? Não tem discussão, né? Ela tá sempre certa e é assim que funciona. Vai argumentar pra quê, né? A lei, ela faz assim, ela faz a lei, ela executa a lei e ela cumpre a lei. Então pronto, você só sim senhora, não senhora. É muito amor pela profissão, até mesmo a esposa sendo, né, da mesma área. Mas é algo interessante, né, Carlos? Porque assim, você também pode se completar, né? Um ajudando o outro. Sim, a gente brinca aqui e tudo, mas eu senti uma facilidade muito com ela sendo advogada, porque a gente troca ideia, a gente conversa, assim, eu estou com dificuldade, por mais que não seja a mesma área, mas as nuances, a questão do direito em si, ela se conecta. Sim. Então troca uma ideia, fala assim, olha, eu estou com esse caso aqui, o que você acha? E ela a mesma coisa. Então a gente se completa nessa questão do profissionalismo, do advogado, do direito, a gente se completa muito isso aí, a gente troca muita ideia. E dentro da sua área, né, essa área tributária, que tem um desafio muito grande que está chegando aí, né? Já foi falado várias vezes sobre a reforma tributária, que na verdade ninguém sabe realmente como vai ser, porque nada foi declarado, mas existem rumores, né? E o que você imagina que virá pela frente? Porque assim, não foi declarado os pontos, né? Mas existem rumores. O que você imagina disso? Agora a reforma tributária, ela já foi realmente, ela já foi publicada, ela já existe. Só que todos os pontos que vão ser alterados precisam ainda de lei para poder efetivar o que foi definido na emenda constitucional. Então, ao longo desse ano, então é para ter pelo menos aí 50, 60 leis saindo esse ano para regulamentar a reforma tributária. Então, vai ser uma coisa assim que provavelmente mês que vem já vai começar a sair uma lei atrás da outra, vai ter que estudar, analisar. Então, ainda, igual você falou, ainda são muito rumores. Existem algumas coisas já delimitadas, então a extinção, né, de alguns impostos. A unificação, né? O PIS e COFINS vai se unir, né? Então, tem um marco temporal para isso acontecer, isso já existe, só que ainda precisa as questões de regulamentação mesmo, de como vai funcionar tal imposto, como vai funcionar aqui
como vai ser cobrado aquele imposto, então ainda vai estar precisando da dependendo de lei. A gente está acompanhando, né, como o escritório aqui tem também a parte de contabilidade, existem rumores que vai ter um prazo de 5 ou mais anos, então é possível até trabalhar em 2 sistemas, pode ser que vai ter o sistema novo, que já é a reforma tributária, mas o antigo, porque eles precisam de um tempo para essa transição. Então, assim, é um desafio muito grande, nós da área contábil, né? Porque, basicamente, você vai ter 2 trabalhos, porque não se muda um processo que vem há anos, tendo a necessidade de mudança, só que, ao mesmo tempo, assim, do nada não tem como. Até a própria Receita não consegue fazer uma atualização tão drástica e tem, assim, toda uma estrutura, né? Hoje, dentro da área contábil, os sistemas de contabilidade eles são totalmente unificados com os órgãos. Né? Hoje você não entra mais no órgão para fazer nada, você faz pelo sistema, o sistema transmite e ele mesmo puxa de novo essa guia, então é tudo via sistema. Agora você imagina esse processo, né? Quantas empresas não estão envolvidas nisso, mas é um desafio que tem, para ser positivo. Só que não sabemos porque assim, não foi declarado as porcentagens, né? A gente não entende, não sabe também como vai ser, mas pode ser também muita oportunidade, mas pode ser também que mude muita coisa, porque hoje tem vários tipos de tributos que eles são replicados, né? Tem tributo que você paga, por exemplo, o PIS e COFINS mesmo, acho que para tudo você paga. Então, assim, o ideal seria uma cadeia só do processo, mas existe várias cadeias sendo pagas. Então, o cara compra, o cara vende, o cara recompra, o cara revende, ele vai pagando. Então, assim, poderia evitar isso, né? Tem estados, né, americanos que têm uma tributação única, mas é algo que vai acontecer e nós temos que estar preparados. Só que nós vamos ter que estudar mais, né, Carlos? Isso é que, na verdade, assim, qualquer, acho que, profissão, as pessoas acham que você fez faculdade ou você está naquela profissão, terminou ali, acabou o estudo. Para mim, começou o estudo depois que eu terminei a faculdade, né? Então, a legislação muda, o entendimento muda. Então, como a gente trabalha muito com o judiciário, então tem a questão do entendimento do judiciário. Hoje o entendimento está desse jeito, amanhã pode ser que mude. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre atento a isso. E a reforma tributária, no meu ponto de vista, principalmente para advogado que atua na área tributária, é mais uma oportunidade do que um problema. Sim. Porque, como você falou, tem um marco aí para poder unificar todos esses impostos. Então, não é da noite para o dia que vai acontecer. Vão surgir muitas leis para poder regulamentar isso. E a gente sabe como que as leis são feitas no Brasil. Então, a gente não tem um estudo muito aprofundado de especialistas. Por exemplo, vai fazer uma lei de tributária. Você tem que ter muitos especialistas na área tributária ali estudando para ver. E isso, infelizmente, não acontece. Então, deixa muita brecha. Sim. Então, a oportunidade da reforma tributária é muito grande para quem atua na área. E a gente sabe, né? O Brasil, nós temos um desafio, né? Que o desafio maior do Brasil é o seguinte: chegar no sucesso da melhor forma possível. Agora, uma das ferramentas para o sucesso, você que está nos acompanhando, empresário, empreendedor, realmente é buscar uma tributação justa para o seu negócio. Estamos aqui com o Carlos, que trouxe alguns cases, e ele trabalha hoje com uma lei que você precisa saber um pouquinho sobre ele, mas eu quero que você vá no Instagram dele. Qual que é o seu Instagram, Carlos? carlos.giorzi, que é o meu Instagram. instagram.com/carlos.giorzi. Ele tem uma lei que te traz um benefício. Você que é empresário, eu quero que você acompanhe lá no Instagram dele. Vai no direct dele, já marca uma reunião que ele vai te mostrar uns benefícios de alguma dos cases dele. Que às vezes a gente até não é que não pode falar, mas é tanta coisa que não daria tempo. Mas você que é empresário, acompanhe aí realmente, vá atrás de um profissional da área tributária que já vai reduzir seu custo, porque o empresário, Carlos, às vezes ele quer mexer em algo que não pode. A redução de custo não pode perder qualidade. Nós estamos aqui, digamos, falando do nosso patrocinador, né? Labrasa Burger. Se ele for mexer na qualidade do hambúrguer, ele reduz o custo, mas aí ele vai perder a qualidade porque ele vai trabalhar com um produto mais barato ou, digamos assim, uma qualidade menor. Vai ter influência no gosto, no sabor. Então, o que eu te recomendo? Não mexa na receita do seu produto, mas mexa sim
em como esse produto é vendido e o que realmente traz de carga tributária. Porque às vezes é uma oportunidade que você nunca conheceu. Você pode, um dos cases do Carlos, ele tem uma isenção de tempo, né, Carlos? Pode falar um pouquinho aí desse processo que você faz. Tem um benefício que existe para alguns setores empresariais que fica 60 meses sem pagar alguns impostos. Então, são impostos federais, impostos que pesam muito no bolso do empresário. Sim. Então, a empresa ficar 60 meses sem pagar esses impostos através de um benefício por causa da pandemia, né? Então esse benefício ele veio para ajudar as empresas que passaram pela pandemia. Então esse imposto, essa redução, né, na carga tributária é significativa. Tem clientes aí economizando muito dinheiro com isso, e é muito importante o empresário ir atrás, buscar informação. E quando você tem essa informação, você procura um profissional. Vai um contador, vai um advogado, especialista em direito tributário, para falar assim, olha, eu tenho essa informação. E aí, o que você acha? É verdade? Não é? Eu tenho esse benefício, eu não tenho? Porque, às vezes, o empresário tem um benefício e ele nem sonha. Sim. Como, por exemplo, restaurante Mato Grosso tem benefício para reduzir o ICMS, né, a carga do ICMS no Mato Grosso. E tem muitas pessoas que não sabem. Então, por isso que é bom você sempre procurar um profissional habilitado, tanto advogado quanto contador, que conheçam dessa área para poder te orientar, né? Então, você que é empresário, imagina você ficar 60 meses sem pagar imposto federal, que é um dos maiores, né? Então, assim, esse é um case de sucesso que o Carlos tem. Se você gostou desse assunto e quer saber mais, vai no Instagram dele. Mas, Carlos, tudo que é bom também acaba, né? Então, infelizmente, nós estamos chegando no ponto final do nosso podcast. Um bate-papo muito bom, mas você que está nos acompanhando aqui, e se você quiser rever todo esse podcast, depois você volta lá, rever, mas principalmente, vai no sininho e aí se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber novas notificações. Encaminha esse podcast aqui até mesmo para você que conhece um empresário que quer ter o benefício de ficar 60 meses sem pagar imposto, e o Carlos vai poder te ajudar. Lá vai ter o Instagram dele no final, para que de repente ele possa entender um pouquinho do processo, marca uma reunião com o Carlos, é um amigo, um colega, um parceiro aqui do escritório. Mas, Carlos, quero agradecer a sua presença. Eu acredito que a gente vai ter que repetir isso aqui, porque tem muito conteúdo, é muita informação. Mas eu quero que você deixe suas considerações finais. Quero agradecer pela presença, falar mais uma vez do seu Instagram. E aqueles que quiserem marcar uma reunião com o Carlos, chama lá no direct dele no Instagram. Com certeza ele vai te atender da melhor forma possível. Borges, eu que agradeço. A gente se conhece há 1 ano, 2 anos aí, mas a amizade que a gente tem, acho que transcende qualquer marco temporal, porque realmente você é uma pessoa muito especial, é muito bom estar com você, conversar com você, trocar ideia com você. Eu agradeço por participar do podcast. Eu acho que é uma oportunidade muito importante para levar informação para as pessoas, porque às vezes o empresário ele até tem informação, mas ele fica com medo de operacionalizar, de fazer alguma coisa. Então, e te cortando, você que acompanhou o Carlos, aqui ele falou um pouquinho da vida dele, quem é ele, né? Porque assim, às vezes a gente vê um profissional, né, ali de terno, fechado, sério, mas é uma pessoa que tem muito conteúdo, mas também tem o lado humano, né? Porque às vezes assim, a pessoa olha lá e fala, não, eu achei ele meio arrogante, porque assim, nós vemos a pessoa de acordo com o nosso mapa, ou seja, de acordo com o que eu tenho de referência. E aqui tem um colega aqui, mas deixa aí, Carlos, o seu Instagram e o que você recomenda para esse profissional que ainda tem dúvida na parte tributária. O que você pode trazer para ele para ajudar ele a entender um pouquinho essa necessidade? Bom, meu Instagram é carlos.ghiorzi, né? Então pode procurar lá. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar lá que eu vou, na medida do possível. E também marcar uma reunião, né? Marcar uma reunião também. O que eu posso falar para os empresários busca informação e procure profissionais habilitados para poder
te trazer mais segurança. Então, assim, não fique limitado ao que você vê na internet, ao que você vê nos noticiários. Pega aquela informação, liga para um profissional que você conhece, habilitado, entre em contato, olha, está acontecendo isso. Você acha que é isso mesmo? Tira essa dúvida, pergunta, porque é muito importante. A gente precisa ter a consciência de que economizar imposto é possível e a Receita Federal, a Cefaz, a Prefeitura, ela não vai morder o seu calcanhar porque você está querendo economizar imposto. Então isso é muito importante. Que é um processo legal, né? E muitas vezes você, mas ele está entrando judicialmente, justamente porque digamos assim, o Estado maior, né, o governo, ele não vai abrir os benefícios para você se você não correr atrás. Então, realmente, ter um advogado é entrar com o recurso certo por algo que você tem direito, mas é você que tem que ir atrás. Porque ele já tem o direito, mas você tem que fazer esse direito ser realmente, na prática, se transformar em um benefício. Porque às vezes a gente fala, mas eu tenho direito. Tem, mas se você não for atrás, não é benefício para você. E tem uma máxima no direito que fala assim, que o direito não socorre aos que dormem. Então, se você tem um direito e você fala assim, será que eu faço, será que eu não faço? Demorou para fazer, passou um certo período, pode ser que aquele direito você já perdeu. Então, é importante realmente ir atrás. E lembrando, né, que você, para recorrer em qualquer ocasião, você tem o direito pela lei hoje de até 5 anos, né? Mas se você passar de 5 anos, ele vai famoso caducar. Então, às vezes, você está pensando muito aí, cada ano, cada mês que você pensa, é um ano que você perde de direito de recuperar, de correr atrás de algo que existe, mas você não sabia. Mas você está perdendo, né? Então, Carlos, eu agradeço a você e você que esteve conosco aqui. Nós estamos finalizando mais um episódio, mas não deixe de nos seguir, não deixe de encaminhar isso para aquele empresário que tem dúvida e ainda uma oportunidade de deixar de pagar até 60 meses de imposto federal. Nós estamos aqui com um profissional na área tributária, Carlos. E você que está nos acompanhando aí, não perca o próximo episódio, que ele pode ser da sua necessidade ou melhor, da sua empresa. Te vejo no próximo episódio.